Gente, tudo bem? Seguinte, ó, para você, pessoa física ou empresário, né, que é dono de uma empresa e está sendo fiscalizado pela Receita Federal ou Receita Estadual, eu achei interessante, achei oportuno gravar esse vídeo aqui para levar informação para essas pessoas de forma que ajudem a entender os caminhos do contencioso na esfera administrativa e judicial e até mesmo, né, os meandros aí do processo de fiscalização, de como melhor conduzir isso, até para aumentar as chances de defesa e as chances de êxito, ou até mesmo para implementar uma estratégia eficiente dentro do caso a caso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já participei de diversas fiscalizações, algumas foram encerradas sem auto de infração e outras foram encerradas com a emissão de um auto de infração contra o cliente, né? Pessoa física ou jurídica. E a percepção, a minha percepção é que, a depender de como você conduz, né, a fiscalização, ou você entende as suas chances de defesa, as suas chances de êxito, a depender da matéria que está sendo fiscalizada e daquilo que gerou o auto de infração, é muito importante que você faça isso com clareza e com uma assessoria profissional no início, porque é isso que vai determinar as suas chances de sucesso na defesa administrativa ou judicial durante todo o decorrer do processo. Que eu posso dizer que, se for percorrer a esfera administrativa e judicial, isso não é algo que vai durar menos de 5 anos aqui no Brasil. Tá bom, gente? Então fica nesse vídeo aqui, eu vou trazer informações importantes para os empresários, né? E me coloco à disposição para analisar o seu caso. Se você estiver em fiscalização e quiser a minha assessoria, ou se já tiver auto de infração, estiver no prazo de defesa, quiser a contratação, né, de um advogado para que atue no seu processo tributário, o meu WhatsApp fica aqui no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo, tá bom? Eu sou Alexandre, advogado em São Paulo, tenho mais de 20 anos de experiência em tributação nacional, internacional, contencioso administrativo e judicial. Fico à disposição. Mas vamos lá, o que eu acho interessante dizer aqui, vou tentar ser rápido, nem sempre consigo. É o seguinte, como é que é o caminho, né, da cobrança administrativa e judicial de débitos tributários aqui no Brasil? Então, assim, veja, o contribuinte hoje no Brasil, né, ainda antes do split payment, que eu não vou falar aqui, né, estou falando daquilo que é até o momento, estou gravando em abril de 26. Hoje funciona da seguinte forma, a empresa ou a pessoa física, ela apura os seus tributos, declara, né, e paga. É o autolançamento. Então, se, por exemplo, no caso de uma empresa, eu fizer uma declaração, apresentar lá a DCTF e não vincular um pagamento, isso vai diretamente para o conta corrente da Receita Federal. Vou dar o exemplo da Receita Federal, mas serve para estadual também. Isso vai para o conta corrente, fica lá com um débito em aberto, e o fisco fica aguardando que o contribuinte vá lá e pague, né? Como já está em atraso, vai ter multa, juros e tal. Ou pague ou parcele. Se isso não for pago, esse débito, ele vai ser encaminhado para a dívida ativa da União ou dívida ativa estadual e, uma vez inscrito em dívida ativa, ele fica apto à cobrança judicial que acontece através da execução fiscal. Tá? Então esse é o caminho aqui do autolançamento, onde não há fiscalização. Na verdade é um débito confessado pelo contribuinte que ele não pagou e está ali inadimplente. Uma vez já constituído, né, já confessado, ele vai ser encaminhado para a dívida ativa e vira um processo judicial onde pode ter penhora de conta, bloqueio, penhora de bens e tal, tá? Agora veja, eu vou virar a chave aqui para a parte importante dentro aqui do que eu quero trazer de um conteúdo, que é a parte do contencioso. Então como é que funciona? Você tem uma empresa, recebe lá um termo de intimação, uma ordem de serviço fiscal, que é o início do processo de fiscalização. É quando o fiscal vai na sua empresa e vai dizer, olha, vai é modo de dizer, né? Porque hoje em dia tudo é eletrônico. É quando a fiscalização, ela te manda uma ordem dizendo, olha, você está em processo fiscalizatório e eles começam a pedir determinados documentos relacionados a um determinado ano, né? Não pode voltar a mais de 5 anos, tem que respeitar a decadência, né, a decadência tributária de 5 anos, eles começam a te fiscalizar num determinado ano, dentro desse gap dos últimos 5 anos, e pedem as informações, e você vai atendendo. Né? Logo no início da fiscalização, pela minha experiência aqui, a gente já consegue ter uma ideia daquilo que a empresa tem de fragilidade, daquilo que é a exposição, e é muito importante ter essa noção no início, né? E alinhar com o dono da empresa, para a gente entender aquilo que a gente vai apresentar dentro do que for solicitado. A minha estratégia de atendimento de fiscalização, ela passa por um critério muito objetivo, que é, não deixamos de responder nenhuma intimação, mas respondemos e entregamos documentos no limite daquilo que é solicitado. Né? Porque a gente sabe que não acaba na primeira pergunta. Então, a gente tem que ir entendendo aquilo que vem de solicitação para que seja respondido dentro do limite
do que é perguntado dentro da legalidade, né, para o fiscal não dizer que eu embaracei a fiscalização, que eu fui omisso. A gente vai atender, mas tem que tomar muito cuidado para não antecipar a entrega de informações que porventura ele nem pedisse, né, numa segunda, numa terceira, numa quarta intimação. Então é muito importante conduzir o processo de fiscalização, na minha opinião, dessa forma. Agora veja, se você atendeu de forma estratégica a fiscalização, respondendo todas as intimações e avaliando com a contabilidade da empresa, com os gestores da empresa, o que dizer, o que apresentar e tal. E mesmo assim, a fiscalização foi encerrada com a emissão de um auto de infração, aí o caminho é, né, ou se defender, se o entendimento for de que a matéria é defensável, né, e que cabe uma defesa, que é improcedente a autuação, em parte ou totalmente improcedente, aí o caminho é seguir pela impugnação, ou se a avaliação for de que de fato é indefensável, pode-se avaliar um pagamento ou parcelamento do auto de infração com os descontos previstos em lei para esta medida, tá? Para esse pagamento ou parcelamento. Então, se você paga um auto de infração, vou dar o exemplo do federal. Se você paga um auto de infração federal dentro do prazo de defesa, dentro dos 20, 30 dias, né, você vai ter um desconto de 50% na multa de ofício. Se você parcelar, o seu desconto é de 40%. Eu já tive casos aqui no escritório que a gente analisou e a decisão do cliente, dentro da análise de risco e de chance de êxito da defesa, o cliente optou por encerrar e quitar, ou parcelar, tá? Tudo depende de uma análise caso a caso. Agora veja, se o seu caminho for pela impugnação, o que eu vou falar aqui, né, tô chegando na parte final do vídeo, que eu acho interessante dizer, qual seria o caminho desse processo. Porque eu percebo que hoje, quando eu faço esse tipo de reunião, os clientes não têm muita clareza de, como é que é? Se perde no administrativo, pode ir para o judicial? Posso ir direto para o judicial? O que é melhor se fazer? Então, veja, eu tive um caso agora recente, vou usar isso como exemplo. Era um caso de autuação de juros sobre capital próprio. Esse é um caso que a gente fez uma análise de êxito, tá? O entendimento foi de que a jurisprudência, e é muito importante se pautar na jurisprudência dentro dessa análise, tá? A jurisprudência, ela sinalizava uma situação de êxito, né? Uma situação de boa defesa, uma boa chance de vitória na esfera judicial, com precedentes favoráveis dos TRFs, porém no âmbito administrativo a matéria era mais controversa, com decisões desfavoráveis do CARF, que é o Tribunal Administrativo. Então, nesse caso, a gente tinha dois caminhos, ir direto para o judicial, só que se eu for direto para o judicial, eu abro mão do administrativo. E o judicial, ele me obriga a dar uma garantia para defender o débito. Além do fato de que, uma vez inscrito em dívida ativa, o débito sofre um encargo aí adicional de até 20% do seu valor. Então, ele fica mais caro. Então, mesmo nesse caso, sabendo que as nossas chances eram menores na via administrativa, menores, porém não nulas, né? A decisão do cliente foi por seguir a defesa pela via administrativa, começando com uma impugnação ao auto de infração, né? E a impugnação já suspende a exigibilidade do débito e ele fica, inclusive, apto a obter a certidão negativa, na verdade a certidão positiva, com efeitos de negativa, que para fins de licitação, de financiamento bancário, tem o mesmo efeito. Então, o caminho do contencioso, né, para tentar terminar o vídeo aqui, já até fui mais longe do que eu gostaria. Nesse caso, de percorrer a esfera administrativa e judicial. O contribuinte vai protocolar uma impugnação ao auto de infração, vou dar o exemplo do federal, né? Esse auto de infração ele vai ser julgado pela delegacia regional, tá? Normalmente, pela minha experiência, que a chance de reversão na delegacia ela é menor do que no CARF, tá? Historicamente. E se tiver a manutenção do auto de infração na delegacia, ou seja, se a impugnação for julgada improcedente, aí, né, existe ainda a possibilidade de protocolo de um recurso voluntário ou recurso ordinário nos estaduais, né, para a segunda instância, ainda na esfera administrativa. A segunda instância ela vai decidir em turma, né, é um tribunal, tá? E aí você passa a ter mais chances, pela nossa experiência, de reversão se a sua matéria tiver bons precedentes na esfera administrativa, tá? Se perder na segunda instância, ainda tem uma chance de recurso para as câmaras superiores, as câmaras especiais, só que precisa aí comprovar divergência de entendimento, acorda um paradigma, não é qualquer matéria que sobe para a última instância. Você precisa dizer, olha, eu estou pedindo uma última análise porque ainda assim é controverso. Tá? Se chegar na última instância administrativa e perder, o que vai acontecer é que o débito ele está definitivamente constituído pelo fisco.
E aí, né, como eu disse no começo, aquele débito definitivamente constituído, ele é encaminhado para a cobrança de judicial através da inscrição em dívida ativa. Foi inscrito em dívida ativa, o que vai acontecer é que a União ou os estados, eles vão propor uma execução fiscal, que é uma ação judicial para a cobrança da dívida ativa. Tá? E essa execução fiscal, para que o contribuinte possa se defender, ele precisa garantir o juízo, ele precisa oferecer um bem em valor equivalente ao débito para que apresente os embargos à execução fiscal. Tá? Hoje em dia tem seguro processual, fiança bancária, tem alguns instrumentos e seus respectivos custos, né? Mas tem alguns instrumentos oferecidos por bancos e casas aí de investimentos, seguradoras, que permitem aí a garantia através de um produto específico. E o contribuinte vai poder fazer o embargo à execução fiscal. Então, nesse caso, por exemplo, aqui do juros sobre capital próprio que eu comentei, a chance dele maior seria na esfera judicial. Né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, pode haver uma reviravolta no administrativo, mas a chance maior, baseado na leitura de hoje, né, no momento em que ele foi autuado, seria na esfera judicial. Só que a esfera judicial vai exigir da empresa uma garantia e um custo correspondente a essa garantia. Tá? Aí o processo judicial ele vai percorrer a esfera do Poder Judiciário normal, Justiça Federal de primeira instância, né? Depois um recurso para os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, e por fim, esse processo sobe para o STJ e para o STF, onde aí precisa ser encerrado. Tá? Eu posso dizer, né, eu falei 5 anos aqui agora, mais no começo do vídeo, mas veja, tem processo que se durar 4, 5 anos no administrativo, mais 5, 6 anos no judicial, ele vai para 10, 11, 12 anos. Temos processos aqui com mais, tá? Infelizmente, essa é a realidade do judiciário aí, do caminho de uma cobrança tributária no Brasil, tá? Gente, fico por aqui, né? Acabei gravando mais tempo que eu gostaria. Espero que tenham gostado, que tenham acompanhado até aqui. Fico à disposição, né? Os meus contatos ficarão no vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigado mais uma vez por terem assistido e até mais.